Irmãos, nós estamos tendo uma palavra estratégica sobre vida devocional, falando sobre vida devocional sadia. E nesse momento nós vamos continuar nessa questão da vida devocional sadia, hoje falando muito especificamente sobre a parte de oração. Eu mandei para o e-mail os slides. Isso. Nós vamos estar falando sobre a parte de oração. Muitos perguntaram, e eu gostaria de responder o porquê essa palestra, que de uma certa forma tem se comportado como palestra, ela tem sido chamada de palestra estratégica. Nesse momento, irmãos, nós estamos vivendo um fenômeno. Qual é o fenômeno? É o fenômeno de a comunhão da igreja, de uma certa forma, foi afetada na sua dinâmica por causa da pandemia. Perceba, irmãos, que o número de pessoas que hoje vêm ao templo é bem reduzido. E nós sabemos da importância que o templo tem e a dinâmica da igreja tem na vida de muitas pessoas e a influência que a igreja tem na vida de muitas pessoas. O que é que está acontecendo agora? O que acontece é que muitos dos chamados grupos de risco estão nas casas e foi liberado para o culto um número reduzido, não é ainda um número expressivo, para que se evite a aglomeração de pessoas. Resultado, já fazem mais de 6 meses que alguns irmãos, eles não participam de dinâmica nenhuma da igreja, nenhuma delas, a não ser, se porventura tiver acesso à internet, a não ser os cultos online, numa participação remota. E essa parte da comunhão é muito importante para a maturidade cristã e para a exortação mútua, para o compartilhar da fé. A caminhada cristã é uma caminhada comunitária, nunca é uma caminhada solitária. E nesse sentido, o que é que acontece? Aqueles irmãos que estão em casa, se eles mesmos não investirem fortemente numa vida devocional mais sadia, mais ativa, mais forte, sem ter a comunhão comunitária, é possível que muitos possam até sofrer na sua fé. Isso é um fato. Eles vão ficar mais tristes, eles vão ficar mais solitários. É por isso que essa palestra tomou essa dimensão, porque nós estamos repassando para os irmãos, de uma certa forma, algumas questões e enfatizando muito essa parte da devocional, para que a pessoa possa realizar a sua devocional em casa e não sair dos caminhos do Senhor. Nós estamos livres da condenação do pecado, mas não estamos livres da influência do pecado. E o pecado, ele traz por si só morte, é um princípio espiritual. Então, quanto mais a gente se afasta das dinâmicas devocionais, das dinâmicas da igreja, né, dessa ênfase que é dada nesse sentido, que quer queira, quer não, irmão, você pode falar o que for, a igreja que tem a palavra de Deus como um fundamento, no sentido de ser sua base de diretriz, de orientação, ela tem sido fiel no cumprimento da sua missão, com certeza é o lugar onde as pessoas ainda podem ouvir uma palavra de esperança. E nós estamos precisando muito nesse sentido. Então, irmãos, hoje eu gostaria de falar de oração. Agora veja, não vou falar de oração assim, dando aquela palestra, não. Eu vou dar aos irmãos algumas questões práticas sobre oração. Em primeiro lugar, tipologia de oração. Eu trouxe aqui para os irmãos a tipologia mais simples. Quando a gente se reúne para orar, irmãos, nós precisamos orar com propósito. Se a gente não tiver propósito, no momento que for orar, a nossa ausência de propósitos faz com que outros pensamentos tomem conta no momento que a gente estiver orando. Simples assim. É como quem vai navegar na internet e não tem um objetivo definido. Ele afunda na internet, ele não navega. Quando a pessoa vai com um objetivo definido para a internet, eu acredito que no máximo 1 hora ele resolve o seu problema. Agora, se ele não tiver objetivo definido, ele vai para a internet, uma coisa puxa outra, uma coisa puxa outra, ele começa a divagar na sua mente, quando é daqui a pouco, andou 4 horas, não resolveu nada, não fez nada, por um princípio, uma questão só, não teve foco, não tinha propósito.
Irmãos, para a dinâmica de oração também é necessário que a gente tenha foco, que a gente tenha propósito. A oração flui por causa das metas objetivos. E uma das coisas que nos ajuda a entender a dinâmica da oração é a sua tipologia. Em linhas gerais, nós temos pelo menos 5 modelos de oração. Nós temos oração de louvor e ações de graça, oração de confissão, que é uma oração de arrependimento, oração chamada petição, oração chamada intercessão, e uma última, que eu vou destinar um pouquinho mais de tempo, dentro das possibilidades, mas eu vou voltar a falar sobre ela novamente, que é a questão da meditação. Meditação. São 5 tipos: louvor e ação de graças, confissão, arrependimento, a petição, a intercessão. Tem uma diferença muito sutil. A petição, oramos pelas nossas necessidades. A intercessão, oramos pela necessidade dos outros. Aí existem alguns subtipos, tem teólogos devocionais que subqualificam isso, até 15 modelos. Eu não vejo muito futuro nisso. Eu acho que é interessante que seja bem específico, enxuto. Porque se você tem um excesso de proposta, acaba você se embananando na cabeça. Então, você entendendo que você precisa louvar, engrandecer o Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele faz, confessar os seus pecados, colocar diante do Senhor suas necessidades, colocar diante do Senhor as necessidades do outro e meditar nas verdades espirituais que Deus revela através da palavra, você já tem quase tudo. O restante de subtipo vai se encaixar. Então, eu gostaria logo de falar sobre louvor e ações de graça. Gostaria de trazer para os irmãos alguns textos específicos, como, por exemplo, Mateus capítulo 22, versículo 37, lá diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Qual é a ideia? Irmãos, quando a gente vai adorar o Senhor, quando a gente vai orar ao Senhor, todo o nosso ser precisa estar envolvido. O objetivo desse versículo não é mostrar se o homem, ele tem 2 naturezas, seria dicotomia, ou 3 naturezas, tricotomia. O objetivo desse versículo não é esse. O objetivo desse versículo, dentro do contexto, é mostrar que quando a gente vai adorar a Deus, a gente tem que adorar a Deus com a inteireza do nosso ser. Todo o nosso ser precisa amar ao Senhor. E o que é adoração? Adoração é quando a fé se transforma em amor, quando as convicções se transformam em amor, em relacionamento, em oração. Oração é comunicação com Deus. Nós nos comunicamos com aquele a quem nós amamos, e se dizemos que amamos a Deus, nos comunicamos com Ele e expressamos esse amor para Ele. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque haverá dias, irmãos, em que você vai entrar no seu escondidinho lá no seu quarto, como a gente leu Mateus 6, vai chegar certo momento que você vai fazer aquele modelo de oração bem calminho, Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, o Senhor me ouviu, e tarará. Mas vai ter dia, meu irmão, que a angústia de alma vai ser tão grande, e saiba, você tem liberdade no seu coração para buscar o Senhor com inteireza de ser, com singularidade. Salmo 51, 17, de coração quebrantado. E Salmo 70, Senhor, te apressa, que a situação está pesada, eu não aguento. Expressar, esse é um dos grandes problemas, irmãos, das orações contemporâneas, é que as pessoas não conseguem expressar-se diante de Deus. Quando a pessoa pensa em oração, o contexto que vem na cabeça dela é muito o contexto organizacional, que é essa ideia que a gente tem aqui. Vamos orar, irmão? Vamos. Fecha a sua cabeça, ou como é? Fecha a cabeça, fecha os seus olhos, baixa a sua cabeça e tal, aquela coisinha bem assim. Mas, irmãos, se você observar toda a dinâmica de oração na Bíblia, houveram pessoas que oraram com os olhos abertos, no meio da luta, dizendo, Senhor, salva-nos. Teve gente que orou, não orou em templo não, orou no ventre de um peixe, um grande peixe.
E fez oração de gratidão, reconhecendo aquilo que era. Como é que a pessoa faz um sentido? Não, irmãos, esse é um dos grandes fatores da oração. Nós precisamos ser autênticos diante do Senhor e expressar a inteireza do nosso ser diante do Senhor. Outro texto importantíssimo para esse momento é o texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, aí está a versão Almeida corrigida, o texto diz assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É por isso que nós precisamos, em um dado momento, ou na nossa oração corrente, ou até mesmo fazer uma oração específica, colocando diante de Deus e afirmando com fé em nosso coração quem Deus é, se esquecendo um pouco das coisas daqui e nos ligando mais nas coisas do céu. O Paulo está dizendo, se a gente espera de Deus, espera de Cristo, as coisas só dessa vida, Paulo está dizendo, nós somos miseráveis. Então, irmãos, nós precisamos em um determinado momento, na dinâmica da oração, na oração específica, quer que seja, nós precisamos expressar o nosso amor a Deus, reconhecendo os seus atributos. Nós precisamos dizer, Senhor, Tu és o único Deus, não existe nenhum outro Deus além de Ti, Tu és onipresente, Tu és onipotente, Tu és forte, Tu és poderoso, Tu és fiel, Tu és grande, ressaltando os atributos do Senhor. Outra coisa, no livro de Salmo, no capítulo 100, dos versículos 1 a 5, o texto é maravilhoso, ele diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. O salmista, ele está dirigindo a sua oração, exaltando os atributos de Deus. Ele está dizendo, o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas de seu pasto. Ele reconhece a Deus e ele diz, olha, foi esse Deus que fez isso por nós. Ele envolve louvor e ações de graça, as duas coisas juntas. Aí o texto ainda continua, entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Preste atenção todos os termos que o salmista utilizou nessa sua oração. Muitos deles fazem menção a atributos, qualidades que Deus tem. Esse é o ponto fundamental da oração, logo no seu início. Destine um tempo para que você louve a Deus pelo que Ele é, em primeiro lugar. Depois você louva a Deus pelo que Ele faz. É aí onde se mistura a questão da ação de graças. Até na oração nossa aqui, logo no início, no texto lido, Mateus 6, o texto começa dizendo, Pai, santificado seja o teu nome. Isso é uma menção de adoração ao Senhor. Que o nome do Senhor seja santificado. Pai, a questão da relação de pai para filho. É a relação que precisa estar no nosso coração. Agora, uma relação de filho para pai, entendendo também o respeito de ser uma relação de um súdito do reino e o senhor do reino. Que haja respeito, que haja temor, que haja reverência, mas que haja também intimidade. E nessa intimidade, entrando com louvor, exaltando o Senhor pelo que Ele é. E o texto se mistura. Depois que você louva a Deus pelo que Ele é, você vai louvar a Deus pelo que Ele faz, aí se mistura com as ações de graça. Porque Ele tem feito coisas maravilhosas, é verdade. Aí o próprio texto diz em Salmo, no capítulo 50, no versículo 23, uma coisa fantástica. Se você puder anotar esse texto aí, ele é fantástico. O texto diz assim, e são palavras do Senhor, ele diz assim, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus. O que anda nos meus caminhos. A gratidão é uma forma de honrar o Senhor.
quando nós oramos agradecendo a Deus pelos seus feitos, nós estamos honrando ao Senhor. E essa atitude é uma atitude boa. Um coração agradecido é um coração refrescante, assim. É um coração refrescado, assim, livre, liberto. É uma das características de quem tem maturidade espiritual. É ser grato a Deus, ter gratidão no coração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, dos versículos 16 a 18, Paulo vai dizer o seguinte: alegrem-se sempre, orem continuamente. E versículo 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Você quer orar de acordo com a vontade de Deus? Tenha um coração agradecido. Quando nós temos um coração agradecido, nós lutamos contra um dos piores males que afetam a alma. Sabe qual é? Chama-se murmuração. E infelizmente, irmãos, aqui e ali, em função até do temperamento de cada um, a gente consegue entender e consegue ver uma outra pessoa caminhando com o Senhor, mas murmurando por causa das dificuldades. Geralmente as pessoas que murmuram muito agradecem pouco. E é necessário desenvolver um coração de gratidão. Ter a gratidão como um estilo de vida é uma luta contra a murmuração. Veja Hebreus capítulo 13, versículo 15, o texto diz ali o seguinte: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor, que adora a Deus pelo que Ele é, que adora a Deus pelo que Ele faz, que agradece a Deus pelas grandes, maravilhosas coisas que Ele proporciona, tem esse reconhecimento na alma, oração de louvor e ações de graças. Aqui eu gostaria de dar uma dica para os irmãos. Irmãos, gostaria de sugerir um livro. O título do livro é O Conhecimento de Deus, de J.I. Packer. O Conhecimento de Deus. Por que é que eu estou indicando esse livro? Por uma questão muito simples. As nossas orações de louvor, elas muitas vezes são pobres. Pobres por quê? Porque muitas vezes não meditamos nos atributos de Deus. Muitas vezes não paramos para pensar o que Deus é, como Ele é, quais são os seus atributos. Deus é um Deus misericordioso, fiel, onipresente, onipotente, Ele é justo, Ele é bondade, Ele é amor. Muitas vezes nós não temos esse conhecimento assim, fácil, claro. E esse livro de J.I. Packer, O Conhecimento de Deus, é um dos melhores livros que já li, que fala exclusivamente sobre os atributos de Deus. Esse livro, Samuel, é um dos livros que é utilizado nos Estados Unidos, nas escolas de adoração, para que os adoradores possam adorar o Senhor, sobretudo nos seus atributos. É um dos livros mais bem escritos que já vi até hoje. Ele chega a ser espantoso. É fantástico, é um best-seller mundial que tem sido colocado nesse sentido, o conhecimento de Deus. Segunda coisa que eu gostaria de dizer aos irmãos, e que é fruto de uma dinâmica fraca de gratidão. A gente, quando está orando, irmão, geralmente a gente faz assim. A gente tem uma lista de pedidos bem grandona. Senhor, eu gostaria de pedir ao Senhor que fizesse isso, que fizesse aquilo, que fosse assim, que fosse assado. Olha, Senhor, eu estou precisando de um emprego, que esse emprego seja assim, seja assim, seja assim, seja assim. O cara chega até a ser bem específico. Aí quando chega na hora de agradecer ao que Deus é, e agradecer sobretudo ao que Ele faz, na hora de gratidão ele fala assim: Senhor, eu te agradeço por tudo. É por isso que as nossas orações de louvor a Deus e de gratidão, elas são tão murchinhas,
Porque a gente reduz num tudo, um tudo, que se a gente esticasse, a gente ia ver o quanto Deus foi maravilhoso, foi grande conosco. Tem um texto, inclusive, tem uma canção do cantor cristão que fala essa realidade. Ele diz assim: dize-as as bênçãos de uma após uma, e você vai ver o quanto Deus já fez. Então, meu irmão, em nome de Jesus, quando você for agradecer ao Senhor, não agradeça no atacado assim: Senhor, eu te agradeço por tudo. Seja bem específico mesmo, vá no varejo, vá um a um. Senhor, eu te agradeço pela minha família. Senhor, eu te agradeço pelo alimento. Senhor, eu te agradeço, o Senhor me livrou de uma encravada. Isso é motivo de agradecer? É não. Bota um sapato apertado com encravada para tu ver a dor de cabeça que tu passa. Irmãos, nós estamos aqui reunidos de máscara, é verdade. Mas existem pessoas que estão lutando pela vida nos respiradores aí nos hospitais. Nós precisamos ter um coração mais grato diante do Senhor. Nós precisamos reconhecer isso nas orações. Nós precisamos chegar com o Senhor com louvor pelo que Ele é, pelo que Ele faz, agradecendo a Deus. Primeiro nível, primeira tipologia, oração de louvor, de ações de graça. Segunda tipologia, e aqui tem muita coisa para a gente falar. Oração de confissão de pecados. Uma vez eu estive na igreja e, infelizmente, o palestrante, ele não foi feliz naquilo que ele disse. Ele disse o seguinte, na sua palestra, sem apoio bíblico nenhum. Ele disse: olha, quando você pedir perdão a Deus pelos seus pecados, se você confessou o Senhor Jesus no seu coração, pediu perdão a Deus pelos seus pecados, tá bom, não precisa pedir de novo não. Uma vez só tá bom. Aí o argumento dele: eu gostaria que você pensasse Deus, que já lhe perdoou dos pecados, e você chegar para ele dizendo: me perdoa dos pecados, me perdoa dos pecados. Esse foi o argumento que ele utilizou. Triste argumento. Sabe por quê, irmãos? Porque o beneficiário da oração, apesar de ser dirigido a Deus, o beneficiário da oração somos nós. Porque se Deus não mudar a situação, no mínimo Ele muda a gente. É por isso que a oração é fundamental. E uma das coisas que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, até numa vida de oração, é o pecado. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Paulo diz isso em uma de suas cartas, e é verdade. E o Espírito que reside em nós é sensível. E quando a gente peca, entristece o Espírito. E esse entristecimento é interior, é forte, é uma comunicação de alma muito grande. E nós percebemos quando entristecemos o Espírito. Eu tenho plena convicção, você que é nova criatura, quando você faz algo pecaminoso, eu tenho plena convicção que no fundo da sua alma você sentiu uma pontada de tristeza. Essa pontada de tristeza, irmãos, tem o seu lado humano do sentimento de culpa, mas tem o entristecimento que o Espírito Santo recebeu. É por isso que nós precisamos colocar diante do Senhor os pecados. Nós fomos livres da condenação eterna do pecado, mas não estamos livres da influência do pecado. Então, aqui e ali, o pecado pode nos afetar. Eu sei que não vou falar sobre pecado, eu vou falar sobre oração. Mas veja, existem pecados por pensamento, por atitude, pecados por palavra, pecados de relacionamento, pecados de ação, pecados por omissão e pecados na falta de autocontrole e de autoconfiança. Tudo isso é pecado. Pecado por pensamento, quando pensamos coisas que não são dignas da santidade do Senhor. Pecados por atitude,
Quando nós temos uma atitude que reflete um estilo pecaminoso, uma atitude iracunda, uma atitude irônica, uma atitude sarcástica, são atitudes que expressam pecados, que podem expressar pecados. Quando a gente peca por palavra, irmãos, tem um texto bíblico que diz o seguinte: nós vamos dar conta de cada palavra que a gente falou. Você tem noção disso? Muitas vezes nós ferimos as pessoas até mesmo sem querer, como fruto do nosso temperamento. Quem é colérico, que não consegue dominar bem a sua língua, que na pressão, quando chega a pressão, ela fala o que der na telha, fere as pessoas. E depois que fala algo que fere as pessoas, não tem como voltar atrás, a não ser pelo caminho do perdão. Tem aqueles que são sanguíneos, que também têm a mesma ideia, na pressão pode falar uma besteira. Quantos de nós, até na ironia, as palavras de ironia são engraçadas para a gente, mas quem recebe a palavra de ironia não recebe como engraçado, não. Você pode até achar bonitinho, o cara chega perto de um gordinho desse, assim que nem eu, olha, cinturinha de geladeira, palavrinha de ironia. Eu me dou muito bem com esse tipo de coisa, mas tem gente que já não se dá, que aquilo marca, aquela palavra pegou pesado dentro dele. Nós pecamos por palavra, nós pecamos por relacionamentos, e esse daqui é terrível. Sabe como? Mantendo relacionamentos com pessoas ímpias, sem nenhum motivo que justifique. E aqui não tem mais nem menos não, meu irmão. Se você interage com o pecado, de alguma forma o pecado vai lhe afetar, porque há uma dinâmica. Nós não podemos reduzir o pecado, não é algo para se conviver. Pecados por ação, tem gente que age de forma pecaminosa mesmo. Um dia desse, irmãos, eu vi um vídeo antigo, de políticos do Congresso, agradecendo a Deus porque receberam uma propina, fizeram uma reunião de oração. E naquela reunião de oração, vamos agradecer a propina recebida. Meu filho, isso é inadmissível. É inadmissível a oração, é inadmissível o que fizeram. Omissão. Sabe o que é que Tiago diz? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Pecados por autocontrole, por autoconfiança, tudo isso é pecado. Pecado, pecado, pecado. É por isso que a Bíblia nos diz o seguinte, olha. Se eu acalentasse o pecado no coração, o que é que acontece com as orações? Veja aí como é que está. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Primeiro, porque quem tem pecado como estilo de vida, ele não busca o Senhor porque ele tem vergonha. Quem tem pecado como estilo de vida não busca o Senhor. E quando busca, busca com o coração deste tamanho, apertado, amarrado. Por causa do sentimento de culpa, indignidades que estão na alma. O pecado tem como salário a morte. Nós não podemos brincar com o pecado. Não podemos dizer, eu controlo, eu posso. Não. É pedir pela ajuda de Deus e lutar contra essa malignidade. Veja o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Os pecados coletivos. O texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado. E o que é que acontece? Curarei a sua terra. Mas o versículo-chave para nós hoje mesmo é esse aqui, olha. 1 João capítulo 1, versículo 9. Anota aí que é fundamental. O processo está aí. E eis o porquê de envolvermos a questão da confissão nas nossas orações. É necessário ter um momento para confessar pecados. Por quê? O texto mostra.
Se confessarmos os nossos pecados, esse ele aí é Jesus. Ele é fiel e justo, duas características de Jesus. Para fazer duas coisas. Veja os verbos no infinitivo. Primeira coisa que ele faz, perdoar os nossos pecados. E a segunda coisa que ele faz é o quê? Purificar de toda injustiça. É por isso, irmãos, que nós confessamos pecados. E aqui eu vou dizer uma coisa, porque eu sei como é que essas coisas funcionam. Muitos de nós lidamos com algum tipo de pecado que é muito pertinente da nossa personalidade ou do nosso temperamento. Alguns de nós têm dificuldade em alguma área. Nas áreas em que você é forte, nem se preocupe que Satanás não vai jogar nenhuma seta onde você é forte, não. Agora, nas áreas onde você é fraco, nas áreas onde, na pressão, você pode transformar aquilo em pecado, pode ter certeza, é aí que ele vai jogar as suas ciladas. Se lembra das ciladas? Efésios 6, dos versículos 10 a 12. É nessas áreas de dificuldade. Aí o que é que ocorre? Quando nós pecamos, e por causa da nossa natureza pecaminosa, isso vai acontecer, seja por pensamento, por palavra, por ação, pode ser o que for, não estamos livres da influência do pecado. Esse texto de 1 João, ele diz, se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus de mentiroso, a verdade não está em nós. Veja aí 1 João capítulo 1, versículo 8, é isso que eu estou dizendo. Agora, João é fantástico, ele não deixa todo mundo assim, triste por causa dessa realidade, ele mostra o escape. E ele diz o seguinte, olha, se você confessar o pecado, Jesus vai fazer duas coisas por você, vai lhe perdoar, e o segundo, purificar de toda injustiça. Então, meu irmão, se você lida com um pecado que é difícil para a sua vida, você percebe que aqui ali você tem dificuldade, em nome de Jesus, na iminência dele, ou se porventura ele acontecer, o mais rápido possível, peça perdão ao Senhor. Não deixe de pedir perdão depois não. Peça rapidamente. Por quê? Porque se você deixar de pedir perdão depois, você vai pensar, isso não é nada demais. O nosso Deus não é um Deus como era no passado, que lançava um fogo na cabeça do camarada. Não, ele é misericordioso, ele é bonzinho. Irmãos, o Senhor é um Deus santo. E no que tange a questão do pecado, ele é exigentíssimo por causa da natureza dele. E quando a gente confessa um pecado, sobretudo aqueles que nós temos muitas dificuldades, o Senhor nos ajuda purificando a nossa vida. Nos purificando. Eu vou falar para os irmãos um caso real. Uma pessoa que tinha dificuldades na questão de ver coisas pornográficas, ver sites pornográficos, ver DVDs pornográficos. Não é uma pessoa da nossa comunidade, mas eu atendi a ela. Essa pessoa, ela disse, pastor, eu não queria ser um cínico diante de Deus, porque tem muita gente que é assim. Tem muita gente que pede perdão, aí diz, não, eu já pedi perdão, mas continua na mesma prática. Isso também não vale não, irmãos. Você tem que pedir perdão pelos pecados, mas tem que batalhar para que aquilo não ocorra novamente. É isso que o texto bíblico diz, olha. Repare só, Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera. Preste atenção. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona. Confessa e abandona. O que é que encontra? Misericórdia. Então eu não posso simplesmente, toda vez que cair, eu sou humano, eu vou cair mesmo, né? Então aí fica realmente, a pessoa fica cínica. E esse tipo de comportamento cínico
é uma máscara. Ela leva a vida com esse comportamento cínico um certo tempo, mas ela não consegue levar adiante muito, não. Ela fica triste, ela não é uma coisa boa. É ruim, é terrível. Então, irmãos, a pessoa precisa confessar, colocar diante do Senhor. Voltando ao caso, essa pessoa chegou e disse: eu tenho essa dificuldade. Eu disse: meu filho, é o seguinte, oração de confissão de pecados é do mesmo jeito que oração de gratidão. Eu não posso chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu te peço perdão por todos os meus pecados, porque isso tira o peso. E você sabe onde é que o sapato lhe aperta nesse assunto. Então, meu irmão, se você tem dificuldade de ter um pensamento bom, porque seu pensamento é lascivo, é fortemente influenciado por coisas assim, peça: Senhor, me ajuda a me libertar desse pecado aqui, dê nome a ele bem certinho. Porque a partir do momento que você reconhece ele, que você dá nome, que você coloca diante do Senhor, o Espírito Santo de Deus começa um processo na sua vida de purificação. Porque o seu pecado, ele vai saindo da inconsciência e vai tomando conta da consciência. O que foi que aconteceu com essa pessoa? Nós oramos por ela. E teve um momento que ela quis ver uma coisa pornográfica. Era na época que tinha DVD, que tinha locadora de DVD. Aí ela entrou numa locadora de DVD para comprar um DVD pornográfico, para alugar um DVD pornográfico. A menina que atendia na locadora era da igreja. Aí ele saiu da locadora, foi para o lado de fora. Quando chegou no lado de fora, naqueles caras que vendem DVD pirata. E o cara do DVD pirata só mostrando os títulos, aqueles desenhos terríveis, aquelas coisas terríveis. Irmãos, sabe, aqui só tem adulto, não tem criança. Quando ele estava vendo ali, aí passou outro irmão: irmão, tudo bom? Ele murchou na hora. Eu só sei que foi para cima, foi para baixo, foi. E ele, Deus me livre, eu não aguento, me livra, me livra, me livra. Só sei que chegou de noite. E quando chegou de noite, algo funcionou nele de uma forma tão grande que ele perdeu essa vontade. Foi um dia de vitória. Aí quando foi no outro dia, conscientizou novamente. E disse: sabe uma coisa, eu vou lutar contra isso. Para a honra e glória do nome do Senhor, hoje é uma pessoa liberta. Mas é uma pessoa que é acompanhada. De vez em quando recebe discipulado, recebe orientação, recebe ajuda, porque ele sabe que tem dificuldades ali, mas ele quer se libertar. Agora a pessoa que lida com o pecado, mas acha bom ele, aí me perdoe a paciência, que já é pouca para esse tipo de coisa, não vai dar certo não. Você vai se transformar num cínico espiritual, se você tiver esse tipo de comportamento. Agora, se você quer sair, se libertar, o texto bíblico diz que você vai encontrar misericórdia. Salmo 51 é um salmo de confissão de pecado de Davi. No Salmo 51, a partir do versículo 8, ele diz assim: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Veja que ele está clamando de uma forma específica e pedindo que o Senhor renove nele um coração puro. E Davi tinha dificuldade. E o pecado de Davi era na área de sexualidade. Os irmãos sabem disso, melhor do que eu. É só ver os textos bíblicos, você vai acompanhar. Davi tinha tudo, mas cobiçou a mulher de um dos seus tenentes, o tenente Urias. E ele não apenas cobiçou, e em nome dessa cobiça, ele matou o tenente Urias de forma estratégica, homicídio. Eu não sei a galera aí, jurídico, não sei se é qualificado, duplamente qualificado. Mas é homicídio, ele intentou mesmo, botou o cara na linha de frente, tomou a mulher de camarada, na força da sua influência como rei. Terrível. Ele tinha dificuldade nessa área.
Ele tinha dificuldade no controle da ira. A gente vê alguns textos que, de uma forma muito desnecessária, ele manteve relacionamentos terríveis com homens iracundos. E Davi era um homem de guerra, mas era um homem segundo o coração de Deus, mesmo assim. Aí você me pergunta, por quê? Por causa do arrependimento. Ele se arrependia, e dentro das suas forças, das suas possibilidades, ele tentava o máximo possível adorar o Senhor. Essa confissão, esse arrependimento deve estar nos nossos corações. Salmo 24 diz, quem é que pode subir no monte do Senhor? O monte do Senhor é uma figura para mostrar essa questão da presença de Deus. Aí o texto diz no versículo 4, aquele que tem as mãos limpas e tem o coração puro. Ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Nós precisamos pedir perdão. E na oração que nós lemos hoje, tem o pedido de perdão. E é um pedido condicionado ao nosso comportamento. Você prestou atenção? Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os dos nossos. É complicado isso. Oração de confissão de pecados tem que fazer parte. Seguindo adiante, vamos para a petição. Eu já falei louvor e ação de graça. Já falei confissão de pecados. E agora, terceiro tipo de oração, petição. O que é petição? É quando a gente ora apresentando diante de Deus nossas necessidades. Repita comigo, necessidade. Não é desejo. Existe uma diferença gritante entre necessidade e desejo. Eu tenho uma necessidade de hidratar o meu corpo. Inclusive, eu tenho mesmo essa necessidade. Água. Eu tenho necessidade de hidratar o meu corpo. Água. Mas tem gente que tem a necessidade de hidratar o corpo e deseja Coca-Cola bem geladinha, num copo de alumínio suado. Eu tenho uma necessidade. Qual é a necessidade? Deslocamento. Eu preciso me deslocar de uma área para outra. Eu preciso. Todos nós temos necessidade de deslocamento. É necessidade, deslocamento é necessidade de deslocamento. Essa necessidade de deslocamento, ela pode ser suprida pelo ônibus, ela pode ser suprida por uma bicicleta, ela pode ser suprida até andando. Não, mas vamos botar para um carro? Bora. Pode ser suprida por um Fiat Uno. Pode ser suprida. Irmãos, eu tive um carro no passado, que era chamado Fiat Hoje. Eu quase perdi o que hoje é minha esposa, na época era noivado. Eu quase perdi o noivado por causa desse carro, porque toda vez que eu ia para a casa da minha noiva, esse carro quebrava. Mas era o que eu tinha, e eu louvava a Deus pelo que eu tinha. Mas tem gente que tem a necessidade de deslocamento e tem o desejo de ter uma Ferrari. Percebe o desejo? Irmãos, a gente às vezes tem a necessidade de anotar aqui, fazer anotações. Essa necessidade pode ser suprida com uma caneta Bic. Quanto custa uma caneta Bic? No máximo R$ 1,50, R$ 2. Mas tem gente que enxerga a necessidade de ter uma caneta Montblanc de $15 mil. Irmãos, a gente tem a necessidade, muitas vezes, de nos orientar. E vamos ser bem sinceros,
com até R$ 100 você compra um relógio bom. Um relógio de R$ 100, ele é bom. Não vamos dizer que ele é ruim, não, que ele é bom. Agora, tem gente que tem o desejo de ter um relógio de US$ 35.000. Isso não é necessidade, isso é desejo. Há um momento em que os desejos são atendidos. Quando os nossos desejos são iguais aos desejos que o Senhor tem para nós, aí é atendido. Só que, geralmente, quando isso acontece, a oração nunca é egoísta, ela sempre tem como alvo o reino. Salmo 37, dos versículos 3 a 5. Você vai ver lá o Salmo dizendo, em uma parte dele, o seguinte: os desejos do coração. Abra aí, Salmo 37. Eu não botei esse texto, mas é um salmo que vale a pena a gente ver. Salmo 37, dos versículos 3 a 5. Confie no Senhor e faça o bem, você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Esse é o único texto que fala sobre desejo. E que o Senhor atende os desejos do seu coração. Mas para que isso aconteça, veja o que está escrito no restante do Salmo. Primeiro, confiança no Senhor, fazer o bem. Versículo 4, se deleitar no Senhor. Versículo 5, entregar o seu caminho ao Senhor. E esse caminho é claro, ele vai deixar claro como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, de verdade, e descansa nele, a gente começa a orar de acordo com a vontade dele. A vontade nossa cai num sentido secundário. Aí o que é que ocorre aí, meu irmão? É nesse sentido que o Senhor vai atender a um desejo do seu coração. Que a tua sincronia com Ele vai ser tão grande que até a tua oração será totalmente debaixo dessa vontade do Senhor e conduzida de acordo com os padrões do reino. Amém? Vocês entenderam a necessidade, entenderam a questão do desejo? Então, meu irmão, quando você for orar diante do Senhor, coloque diante do Senhor a necessidade e deixe Ele resolver como é que Ele vai resolver. Um dos grandes problemas das orações de petição é que a gente passa a necessidade para Deus, mas também passa a solução. E a gente pede que Deus abençoe uma das soluções que a gente passa para Ele. Perceberam isso ou não? Muitas vezes nós precisamos trabalhar para ganhar o nosso dinheiro. Muito bem. Ah, Senhor, me ajuda, meu Pai. Eu tenho essa necessidade. Senhor, eu vou fazer um concurso assim, assim, assado. Ah, Senhor, se o Senhor me ajudar a passar nesse concurso, vai ser tão bom. Olha só, vou poder ganhar o meu dinheiro, ter essa necessidade suprida. Pronto, Senhor, está aqui. Aí o cara passa a necessidade e passa também a ferramenta. Só que na ferramenta, na cabeça dele, ele orou ao Deus que provê todas as coisas, mas ele não faz a parte dele. Tem um teólogo antigo, fundador da ordem beneditina, o teólogo Bento de Núrcia. Ele disse uma coisa fantástica: ora e labora. Ore como se todas as coisas dependessem do Senhor, mas trabalhe como se todas as coisas dependessem de você. Aí tem gente que coloca as necessidades, coloca diante de Deus, coloca o jeito que Deus vai resolver a necessidade dele. Eu quero que seja por um concurso, Senhor. Concurso para juiz federal, eu quero um desse. Aí passa, aí cruza os braços e fica esperando. Não estuda, não se esforça,
não se esmera. Meu irmão, me perdoe a franqueza, mas essa ideia de passar as necessidades para Deus e ficar esperando que venha aquele carro de fogo do céu deixar a feira na sua porta, esqueça isso, não existe não. Esqueça isso. Nós passamos as necessidades para o Senhor e nós esperamos que o Senhor abra a porta no contexto que Ele quiser abrir. E Ele vai abrir. Se for concurso, vai abrir. Se for na área privada, vai abrir. Aonde for, Ele tem prazer em lhe abençoar. Agora entenda, é necessário que seja de acordo com a vontade dEle e para a glória dEle. Veja os textos de petição. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça. Olha só, em tudo, com oração e súplica, com oração e com clamor, súplica, com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, não é pecado, irmãos, nós reconhecermos as nossas necessidades e colocá-las diante do Senhor. Logo de cara, algo fantástico pode ocorrer no seu coração. Versículo 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você crê nessa palavra? Irmãos, a maior dificuldade de nós, crentes pós-modernos, nesse mundo atual, sabe qual é? É descansar no Senhor, depois que entregam uma necessidade para que Ele cuide. Então, meu irmão, você entregou a sua necessidade ao Senhor, você está se esforçando, você está fazendo a sua parte, em nome de Jesus. Descanse no Senhor, que no tempo certo Ele vai responder. Só que nós não temos conseguido descansar no Senhor. Crer, entregar, confiar e descansar. Crer, entregar, confiar e descansar. Tem gente que crê e não entrega. Tem gente que crê em Deus, mas não coloca diante do Senhor os seus pedidos, as suas necessidades. Muitas vezes nem orar, ora. Tem gente que crê, entrega, mas não confia profundamente. Ele crê mais por um ato social do que por convicção do coração. É como aquela mulher que viu um texto bíblico dizendo que se cresce, os montes haveriam de ser modificados de um canto para outro. Aí, de lado dela, tinha um monte terrível que ela achava muito feio. Passou a noite toda orando para que Deus removesse o monte. Quando foi nas primeiras horas da manhã, quando o sol começou, ela tinha passado a noite em vigília. Quando abriu a janela, o monte estava lá. Ela disse para o monte: eu sabia que você estava aí. Se sabia porque orou. Então, irmãos, crer, entregar, confiar. Tem que confiar no Senhor. Ele vai dar a melhor resposta. Agora, muitas vezes, a resposta que Ele vai dar não era aquilo que a gente esperava. Mas você pode ter certeza, meu irmão, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam o Senhor. Existem certas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende no momento que acontece. Mas quando é tempos e tempos depois que a ficha cai, rapaz, foi por isso que tal coisa não aconteceu. Foi por isso que Deus abriu esse caminho assim assado. Foi por isso. Então, meu irmão, entenda. Muitas vezes nós não somos abençoados pelo Senhor em determinados momentos de coisas que a gente quer, porque muitas vezes aquilo é até um livramento do Senhor para a nossa vida. Você crê nisso? Não. Livramento do Senhor. Segue o texto. Depois de Filipenses, a gente vai para Hebreus. Nós temos um Jesus que conhece nossas necessidades. O texto diz assim: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas esse sumo sacerdote que é Jesus, é alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Versículo 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça
que nos ajude no momento de necessidade. Encontrar a graça de Deus no momento da necessidade. Essa é a grande virtude daquele que busca. Amém? Gostaria de passar para os irmãos uma revisão da questão das petições. Ore tendo como base necessidades. Segundo, ore por valores eternos de Deus na sua vida. Por exemplo, quantos de nós têm orado pedindo o fruto do Espírito em nós? Nós precisamos orar por coisas eternas. Quantos de nós têm pedido ou têm orado de acordo com os padrões da bem-aventurança? Bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que são humildes. Quantos de nós temos orado assim? Quantos têm clamado pelo reino de Deus? E aqui, tenha cuidado com as motivações que estão no seu coração. Muitas vezes, as motivações da oração é o engrandecimento próprio. A pessoa está pedindo algo para Deus, não para a glória dele e para o reino, mas para o engrandecimento da sua própria pessoa. Nem se preocupe, você já sabe a resposta. Intercessão. Petição é as nossas necessidades. Intercessão é as necessidades dos outros. Por que fazer essa distinção entre petição e intercessão? Irmãos, quem gosta de orar sabe que nem sempre a gente está bem quando vai orar. Nem sempre, quando a gente vai para um quarto interceder, como diz Mateus 6, sozinho, que a gente se ajoelha e diz assim: Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua voz e para me comunicar contigo em oração. Nem sempre a gente está bem, concorda? Nem sempre. Nem sempre. Então, meu irmão, você quer um macete de uma vida prática de oração? Quando você não estiver bem, naquele momento, não comece na sua oração logo com a questão das petições, mas comece com as intercessões. Comece intercedendo por outras pessoas. Clame a Deus dizendo assim: Espírito Santo do Senhor, me mostra agora pessoas que estão precisando de Ti, da Tua graça, para eu orar por elas. E preste atenção ao que o Espírito Santo de Deus vai fazer na sua cabeça. Ele vai começar a lembrar pessoas, organizações, líderes. E o que é que você deve fazer? Interceder. Interceda. Clame. Isso vai lhe dar uma dinâmica tão tremenda, que quando você menos perceber, a sua oração vai fluir no poder do Espírito Santo de tal forma que você vai chegar na petição e você vai ter aquela sensação fantástica de se comunicar com Deus com o coração aberto, falando, clamando com liberdade. Quando você perceber que a sua oração está travando, não está andando muito, vá para a intercessão. E aqui há um grande milagre. É possível que outras pessoas estejam fazendo o mesmo. É possível que mesmo que você não consiga estar numa petição própria, intercedendo por você, mas tem gente que pode estar sendo movida por Deus para orar por você. Essa é a dinâmica espiritual que ocorre. Então, meu irmão, intercessão, olha, veja o que é que Paulo diz sobre a intercessão, sobre orar por outras pessoas. Esse é um dos textos mais fantásticos de intercessão que eu já li. Eu só anotei o versículo errado. Não é Samuel, não. Aliás, é Samuel mesmo. Veja aí, por favor, confira.
Se é 1 Samuel 12, 23, se esse texto que eu coloquei ele está certo, por favor. É isso mesmo, né? Então não é Paulo, não. Isso é Samuel. Olha o que é que ele diz. Longe de mim esteja pecar contra o Senhor. Fazendo o quê? Deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Isso é palavra do profeta Samuel. Veja como é que Samuel encarava a oração intercessória dele pelo povo. Era uma espécie, ele encarava como um pecado. Veja, irmãos, Ezequiel 22, 30. Lá tem um texto que diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra. Deus procurando alguém que estivesse na intercessão. Aí é uma figura de linguagem, na brecha, ali, vigiando, intercedendo. Olha o que é que o Senhor diz: para que eu não a destruísse, eu não encontrei nenhum. Veja o que é que Paulo diz. Aqui é Paulo, eu confundi os textos, mas aqui é Paulo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. O grande problema da intercessão é que, infelizmente, nós somos desorganizados. Nós não oramos com propósito. Aí sabe como é que você pode melhorar suas intercessões? Vou dizer agora. Toda a Bíblia, no final, geralmente tem umas páginas em branco, porque o processo de encadernação leva em consideração, para ficar bem direitinho, ter páginas em branco, às vezes, entre o Antigo e o Novo Testamento, e no final da Bíblia, geralmente, vem umas páginas em branco. O que é que você faz com essas páginas em branco? Você coloca um calendário de oração. Isso aqui é um calendário que, infelizmente, não tem como vocês verem. Mas, se os irmãos quiserem, eu vou providenciar essa cópia de um calendário de oração, de intercessão. Vou pedir para a irmã Agnese colocar no aplicativo da igreja para vocês baixarem, imprimir e colar na Bíblia, na parte de trás. E como é um calendário de oração? É simples. Vocês não têm condição de ver, não. Isso aqui é uma coluna, uma espécie de planilha com coluna. Aqui tem o que ora todo dia, aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todo dia orar pelo quê? Pela família, o cônjuge, os filhos, o pai, a mãe, os irmãos, todo dia. Todo dia, todo dia. Aí quando chegar no domingo, orar pelo quê? Ore pela igreja, pela liderança espiritual, ore pelos pastores, suas famílias, ore pelos líderes, professores de escola bíblica dominical. É um motivo. Quando chegar na segunda, ore pelo quê? Ore por outras pessoas de sua família. Ore pelos seus amigos. Tenha alguns amigos que você intercede para que ele tenha um encontro com Jesus. Você tem intercedido para que os seus amigos que não são crentes tenham um encontro com Jesus? Anote, ore, pague um preço de oração por eles. Terça-feira, ore pelos perdidos. Quarta-feira, ore pelos missionários. Quinta-feira, ore pelos governantes do país. Antes de reclamar, ore. Antes de reclamar, ore. Sexta-feira, ore pelos seus colegas de trabalho. Ore para que o seu ambiente de trabalho seja um ambiente mais amistoso. Ore para que no seu ambiente de trabalho
as ciladas do inimigo não tomem conta, que vocês possam ser mais unidos. E no sábado, projetos especiais da igreja, ou então projetos pessoais específicos, ou seja, para cada dia, uma intercessão específica. Se você for orar naquele dia, numa quarta, a coisa não fluiu muito bem, você está meio travado, então vou interceder. Quem é que eu vou interceder hoje? Hoje eu tenho esse aqui, tenho esse aqui, esse aqui. E aqui, irmãos, eu quero louvar a Deus pelo departamento de comunicação da nossa igreja. Sabe por quê? Se você segue as redes sociais da igreja lá, até isso fizeram por você. Todos os dias tem 3 motivos específicos para a gente orar. Todos os dias. Todos os dias. E a dinâmica da oração tem surtido de uma forma tão grande que aquelas 1 hora do Instagram é pequeno. O tempo passa ligeiro. Não é verdade? É rápido demais. Quando você menos vê, sabe por quê, irmão? Por causa das necessidades uns dos outros. Tem gente que está lutando contra câncer, contra leucemia, que a gente se une na oração. Aquela pessoa é alimentada no seu emocional, porque ela sabe que tem uma igreja que está intercedendo, ela já fica com mais paz no seu coração, com mais calma, logo no curto prazo. Então, irmãos, intercessão é algo fundamental. Quero avisar mais uma vez, a live mudou o horário, a partir de amanhã é 11 horas. É até bom que antes do almoço, né? Tinha gente que estava reclamando, até a questão do almoço. Esse último aqui, meditação. Eu vou unir ele com o a sós com Deus. Porque não vai dar tempo de eu falar sobre meditação. E eu quero dizer aos irmãos e desmistificar essa ideia de que o crente, ele não medita. Não, ele medita e muito. E eu vou ensinar a vocês como fazer a meditação utilizando os textos da Bíblia. A gente vai pelo caminho da meditação, por quê? Porque é na meditação que a gente consegue ouvir o Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração. E o que é que está acontecendo hoje? Nós somos ativistas. A gente ora, oração de louvor, ora confissão, a gente ora intercessão, ora a petição, coloca tudo diante de Deus. Aí quando chega na hora do Senhor falar conosco, a gente faz, Senhor, em nome de Jesus, amém. Aí vai embora. E quando Deus vai falar, não fala. E a meditação nos ajuda a ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor. E é uma prática que tem sido esquecida por causa do nosso jeito frenético de viver. Nós não estamos conseguindo ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela pode ser ouvida através de 4 canais. Vou adiantar só uma besteirinha para você não sair zerado. O crer vem pelo ouvir, e o ouvir através da palavra. Então, você quer ouvir a voz de Deus? Deus continua falando pelas palavras que já disse, chama a Bíblia. Você quer ouvir a voz do Senhor falando ao seu coração? É pela palavra, é pelos preceitos da palavra. Agora é um relacionamento sério com a palavra, não é um relacionamento superficial. Segundo, oração, o Senhor fala conosco, o Espírito Santo de Deus, ele fala na nossa alma através das convicções que são geradas pela palavra. Bíblia, oração. Terceiro, Deus fala a sua vontade para nós através das circunstâncias da vida. Atos capítulo 16. Paulo ia pregar o evangelho em um certo lugar. O Espírito Santo impediu Paulo de ir. Ele foi para outro lugar. O Espírito Santo impediu Paulo de ir para outro lugar.
Aí Paulo olhou e disse, bem, tem alguma coisa aqui diferente. Aí ele recorreu para os passos anteriores. Escritura, oração, dormiu, numa noite de sono, o Espírito de Deus chega para Paulo e diz, ei, passa a Macedônia e nos visita. Sabe o que é que acontece com muitos de nós? Nós somos tão ativistas que não estamos prestando atenção ao que está acontecendo com a nossa vida. A gente vai aqui, fecha a porta, porta na cara. A gente vai aqui, portada na cara. A gente deveria, irmão, nesse momento fazer, sabe o quê? Voltar, ir para a palavra, orar. Senhor, qual é a tua vontade? Porque isso, no mínimo, sinaliza para a gente se ajoelhar e perguntar qual é a vontade dele. Mas tem muitos de nós que vivem dando com a porta na cara, vive dando com a porta na cara. Vai para cá, não dá certo. Vai para lá, não dá certo. Vai para cá, não dá certo. E vive nisso a vida todinha, não para. Meu irmão, em nome de Jesus, pare. Veja o que é que Deus está falando através dos eventos da tua vida. Quarto e último, Deus utiliza pessoas para expor diretamente a vontade dele para você de uma forma específica. Isso aconteceu no Novo Testamento, isso aconteceu no Antigo Testamento, mas eu só quero dizer uma coisa acerca dessas pessoas que vêm dizendo assim, Deus me mostrou isso sobre a tua vida, Deus me mostrou isso sobre a tua vida. Sabe o que é que você deve fazer? 1 João capítulo 4, versículo 1, abre aí. Provai os espíritos para ver se é realmente de Deus. Porque tem muita gente que fala em nome de Deus, mas não foi Ele que mandou. E outra coisa, meu irmão, se é um recado de Deus diretamente para a sua vida, nem se preocupe, porque Ele vela pela sua palavra, Ele cumpre o que Ele diz e acabou-se. 1 João capítulo 4, versículo 1, pode ver e pode anotar aí embaixo, está escrito assim, provai os espíritos. Às vezes, no ambiente de trabalho, tem alguém que gosta muito da gente, nos vê triste, aí chega lá, o Senhor me revelou que vai fazer algo grande na tua vida. Irmãos, em nome de Jesus, receba por educação. Mas lá no seu coração, você pode questionar, o texto está escrito. Porque eu já recebi muitas profetadas falsas. De jeito que chega com a mãozinha na minha cabeça, dizendo assim, o Senhor vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai fazer assim, vai fazer assado. Aí eu vou para a Bíblia e digo, Senhor, se realmente for do Senhor, recebo, mas eu vou aguardar. E geralmente eu anoto. É raro dar certo. Vou logo dizendo, não é que eu seja cético em relação a essas coisas, não, irmãos. É porque a gente tem que ir de acordo com a palavra. E a palavra diz, provai os espíritos. E nem sempre essas pessoas que dizem falar em nome de Deus, estão falando coisas que Deus mandou. Pode ter certeza disso que eu estou dizendo. Por isso que é a menos provável, eu coloco como a quarta opção. As duas primeiras opções é Bíblia, oração. Bíblia, oração. Bíblia, oração. Deus vai falar com você, meu irmão. Confesse os seus pecados. Abra o seu coração diante do Senhor. Peça, Senhor, eu não estou sabendo como me importar nisso, naquilo. Peça a solução para o Senhor. Ele vai lhe dar. Ele vai lhe mostrar. Ele vai abrir a sua mente. Eu tenho plena convicção disso. Não é só dos textos bíblicos, não. É porque eu vejo isso na minha vida. Eu vi isso no exemplo na minha esposa. Ela perdeu o emprego, começou a empreender fazendo bolsas. E tinha um certo tipo de bolsa que ela não sabia fazer. Passou a manhã todinha lutando. Mas ela pediu a Deus, Deus me ajuda. Depois do almoço, com calma, o Senhor foi e disse, o caminho é assim. Ela foi vendo, a mente ampliou. Ela fez a bolsa e foi uma das que a gente mais vendeu. Às vezes a gente está muito
apegado com os problemas, com as dificuldades, não conseguimos ouvir a voz do Senhor nos orientando. Então, meu irmão, porta fechada aqui, porta fechada ali, não esquente não, dê uma recuada, deleite-se no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, o mais Ele fará, descanse, e Ele vai lhe dar estratégia de como você vai lidar com a situação, e Ele vai abrir a porta. Decisão tomada, eu tenho 2 padrões aqui, pastor, eu posso ir por aqui, posso ir por aqui, o que é que eu faço? Aí, meu irmão, não se toma decisões importantes sem orar. Eis outra grande fragilidade de nós crentes atualmente. A gente toma todo tipo de decisão sem orar, sem colocar diante do Senhor. O livro de Lucas mostra uma coisa que os outros evangelhos não mostram. Antes de escolher os 12 discípulos, Jesus passou a noite anterior toda orando. Uma decisão importantíssima, no outro dia ele tinha para fazer, tomou a decisão. E como é que eu percebo isso? Você coloca o padrão, as coisas diante de Deus, para onde você quer tomar, ou as opções que você tem. O Senhor vai tocar naquela opção, que é mais para a glória dEle, vai te dar paz. Colossenses capítulo 3, versículo 15. O Deus de paz seja o juiz em teu coração. Meu irmão, você teve paz nessa decisão. O nome do Senhor vai ser glorificado. Vá em frente, em nome de Jesus. Pode ser a decisão mais forte, mas se a paz que excede o entendimento tomou conta de você, e se você fez na oração, buscando a vontade do Senhor, discernindo o que está acontecendo, está com paz no coração, vá em frente, o Senhor é contigo, meu irmão. Na próxima quarta-feira, eu vou falar sobre Bíblia. Como é que eu leio a Bíblia devocionalmente? Aí na outra quarta-feira, irmãos, eu vou juntar tudinho que a gente aprendeu e de forma prática eu vou executar aqui, juntamente com os irmãos, um momento a sós com Deus, como em tese deveria ser. Um momento a sós com Deus, como é que eu devo estar, como deve ser, que ferramentas eu preciso ter. Nós vamos treinar esse conceito. Amém? Na próxima quarta-feira, traga a sua Bíblia. Você vai ter muitas coisas aí para a gente andar. Hoje eu gostaria de encerrar, o tempo já passou, infelizmente não deu para a gente ver todos os modelos, mas eu quero orar com os irmãos isso. Que o Senhor nos ajude a orar com propósito. Ninguém vai para uma oração com a mente sem propósito. No mínimo, vá para adorar o Senhor. No mínimo. No mínimo. Mas entenda, você pode louvar o Senhor, agradecer ao Senhor, confessar os seus pecados, orar pelos outros, orar por si mesmo e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Fazendo a recapitulação. Louvar o Senhor pelo que Ele é. Louvar o Senhor pelo que Ele faz. Agradecendo a Deus pelas bênçãos, confessando os pecados, intercedendo pelo próximo, intercedendo por si mesmo, meditando, parando para ouvir a voz do Senhor. Se você tem essa compreensão, nós vamos colocar isso em prática daqui a 2 quarta-feiras, porque antes eu vou ter que falar sobre Bíblia. Como é que a gente lê a Bíblia no seu sentido devocional? Traga a sua Bíblia, se você puder. Se não trouxer, você pode trazer no seu smartphone mesmo. A gente tem como exercitar. A Bíblia para a leitura devocional é um pouco diferente. Então, irmãos, que a gente tenha sede de Deus. Porque só vai buscar a vida devocional sadia quem tem sede de Deus. Se não tiver sede de Deus, inclusive aqui foi chatice total. Agora, quem tem sede de Deus, meu irmão, vai buscar. E o texto bíblico diz que quem busca, encontra. Se bater, acha.
clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes. Jeremias 33:3. Não são pequenas e murchas, são grandes e firmes que você nem conhece. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai o nome dele enquanto está perto. Vida devocional sadia é ouvir a voz de Deus conduzindo a cada um de nós. Vamos ficar em pé, vamos encerrar com oração. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós queremos louvar o teu santo nome. Nós queremos dizer que tu és santo, tu és maravilhoso, tu és grande, tu és poderoso, tu és fiel, verdadeiro, tu és amor, a tua graça é grande sobre nossas vidas. Pai eterno, muito obrigado. Nós te agradecemos pela provisão do Senhor em nossas vidas. Nós te agradecemos por essa comunidade de fé. Eu particularmente, Senhor, te agradeço por cada irmão que veio até aqui. Eu quero colocar agora nas tuas mãos as famílias dos teus filhos. Quero colocar, Senhor, diante do Senhor as decisões que eles vão tomar. E o Deus de paz seja o juiz na vida, no coração de cada um, e que o Senhor abra a porta que eles precisam. Pai eterno e santo, Deus poderoso, clamo, Senhor, pela nossa saúde, nos livra do mal, nos leva em paz para casa. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós oramos no nome de Jesus, a igreja diz, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Quarta-feira, traga a sua Bíblia. Amém? Olhe para a pessoa que está ao lado e diga assim: não existe desenvolvimento sem dor.